aí pessoal, eu estava aqui tranquilamente trabalhando nos meus próximos vídeos, até que meu chefe, o senhor YouTube, me recomendou vários vídeos de pessoas falando sobre o meu setor de trabalho, e como eu pude ver, várias pessoas estavam reclamando e outras estavam defendendo, e como eu sou uma figura bem participativa nessa comunidade, eu decidi vir aqui dar a minha versão dos fatos sobre o Power Scaling. E se você não sabe o que é Power Scaling, é praticamente uma comparação entre dois personagens distintos, ou resumidamente falando, você colocar um personagem para brigar contra outro personagem similar. E a princípio isso pode parecer só um passatempo comum como jogar baralho ou xadrez, mas é aí que começam os problemas dessa comunidade, já que assim como o Brasil é dividido em duas partes, o Power Scaling também é dividido em duas partes, que são os analíticos como eu e os fanboys retardados, como todo mundo que fala que o Saitama não teria chance nenhuma contra o Giorno com o Requiem, ou todos que falam que o Metro Man é a cópia mais poderosa do Superman por ele supostamente ter parado o tempo com a sua velocidade. Mas depois eu chego nesse ponto, porque primeiro eu quero falar sobre os analíticos, que assim como eu são pessoas que analisam e julgam um certo personagem com base no que ele demonstrou. E dessa parte eu tenho vários exemplos e menções, sendo a maior delas esse cara que vocês estão ouvindo agora. E praticamente é essa a parte da comunidade que fazem o Power Scaling ir pra frente, com vários canais apenas focados em fazer isso, com alguns levando isso tão a sério, chegando ao ponto de fazerem cálculos com pixels, e analisando até o último feito que o personagem tenha demonstrado. E antes que digam, eu sei que realmente ninguém é perfeito e que todo mundo comete erros, tanto que eu mesmo já cometi alguns erros e até cheguei a dar vitória a personagens que não tinham chance nenhuma contra o outro personagem, mas isso é o de menos comparado ao que realmente fez essa comunidade começar a ser odiada por todos, que são os fanboys, também conhecidos como a escória da sociedade das obras, já que para eles a única coisa que importa são os personagens que eles tratam como se fossem deuses, colocando personagens fracos como a Medaka acima de personagens realmente fortes como o Bills ou o Garou Cósmico, e eles não dão quase nenhum exemplo do porquê o personagem deles é tão forte, e quando eles finalmente decidem argumentar, os argumentos deles não fazem sentido nenhum, como falar que o Saitama tem força infinita pelo simples fato dele ter chutado um portal, sendo que isso daí nem sequer é um feito de força e sim uma habilidade, ou então falar que o Giorno é intocável por conta da habilidade do Golden Experience Requiem, que é resetar qualquer ataque feito contra ele, que apesar de ser uma boa habilidade, ainda assim não deixa o Giorno intocável, já que para isso acontecer, essa habilidade teria que ser automática assim como o sentido aranha, coisa que ela não é, caso contrário ele teria resetado aquele sangue que o diabo jogou nos olhos dele, além de que também fica implícito que ele estava na parte 6, o que significa que ele também deveria ter resetado aquela chuva de sapos e a aceleração temporal do padre, mas ele não conseguiu fazer nada disso porque essa habilidade não é automática, ela na realidade é ativada pelo próprio stand do Giorno, ou seja, ele não conseguiria resetar ataques que ele não conseguisse ver ou reagir. E outro exemplo é falar que o Goku consegue negar a regeneração dos seus oponentes com seus golpes, sendo que o Piccolo Daimao só não conseguiu se regenerar desse golpe porque o Akira ainda não tinha pensado em fazer ele como uma raça alienígena, tanto que nós também podemos ver o Piccolo comendo um peixe enquanto ele ainda era uma criança, sendo que já foi estabelecido que os Namekuseidins não comem. E lembrem do que eu falei sobre o Metro Man supostamente ter parado o tempo com a sua velocidade, ele só estava se movendo rápido ao ponto de todo o seu redor ficar completamente estático, tanto que o laser mortal do Megamente continuava se movendo mesmo estando em câmera lenta. E eu poderia ficar várias horas falando sobre as comparações absurdas e os argumentos furados dos fanboys, mas isso já foi o suficiente para vocês entenderem como eles agem e funcionam. Mas além dos fanboys também tem a parte tóxica da comunidade, já que muitas pessoas aproveitam o anonimato para fazer cyberbullying ou stalkear alguém. E infelizmente isso é um mal que não só assola a comunidade do Power Scaling, como também assola todas as comunidades da internet. E depois de tudo isso você se pergunta, Power Scaling é uma coisa boa? Sim, o Power Scaling é uma coisa boa, já que ele nada mais é que o conceito do crossover, e se não fosse por ele, jogos como Super Smash, Brawlhalla e Mugen não existiriam, e outros jogos como GTA e Dragon Ball não teriam tantos mods. E com tudo isso eu posso decretar que o Power Scaling não é um problema, ele só sofre do mesmo mal que muitos outros, que é ter uma comunidade tóxica, e o grande segredo para combater esse tipo de coisa é não deixar ela te abalar e seguir em frente sempre com um sorriso no rosto, e é assim que
se consegue vencer. E aproveitando que eu já estou aqui, eu queria falar sobre os versos que eu planejei fazer, começando com o Kong atual da Legendary contra o Godzilla do filme Final War. E eu queria fazer esse versus desde o ano passado, mas depois que eu vi que o novo filme da Legendary foi anunciado, eu decidi esperar. E o mesmo vale para todos os versos que eu planejei fazer com o Art, já que o Damien Leone anunciou o quarto e último filme da franquia, onde ele finalmente vai revelar a origem do palhaço. E ainda tem vários outros versos que eu planejo trazer futuramente, mas que ainda vão demorar bastante porque ultimamente eu ando um pouco ocupado. E isso é tudo por enquanto, eu espero que todos vocês tenham gostado. Hola, Kakaroto y copia. ¿Cómo que copia? Yo soy el auténtico Broly. Yo soy el esencial Broly.